boa tarde, amigo ouvinte. Está no ar o programa A Voz Reformada, mensagem bíblica para os dias atuais. O programa A Voz Reformada do Sul é um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil aqui em Canoas. E nós gostaríamos muito de, em algum desses dias, ter a sua presença conosco em nossa igreja, visitando nossos cultos. Especialmente nesse período de pandemia, você pode, mesmo em sua casa, acompanhar as atividades que nós temos realizado. Basta você acessar alguma das nossas plataformas virtuais, ipcanoas.com.br ou nas redes sociais. Você pode digitar IPB Canoas no YouTube ou no Facebook, você vai acompanhar as nossas transmissões de cultos ao vivo, os nossos estudos bíblicos. Certamente vai ser uma grande alegria tê-lo conosco, ainda que virtualmente nessa época de pandemia, e muito em breve poder contar com você ali na Rua da Figueira 383. No mundo que vivemos existem muitas vozes, muita gente falando sobre vários assuntos, e no quesito fé tem muita gente falando de Jesus, e você ouve tantas coisas diferentes que às vezes você fica perdido. Se você está cansado de modismos de igreja, se você está em busca da palavra de Deus, de estudar as Escrituras, saiba que esse é o nosso compromisso. Nosso compromisso é com a voz de Deus, não conforme o pensamento de um ou de outro, mas a voz de Deus nas páginas das Escrituras Sagradas. Estamos iniciando o nosso programa, temos muita coisa boa para falar para vocês hoje, mas nesse primeiro momento eu gostaria de ler um texto das Escrituras para a sua edificação, para a nossa edificação. É o texto de Isaías, capítulo 58, que nos revela o que Deus deseja que façamos. E ele diz assim: que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedace todo jugo. Não é também o meu desejo que repartas o teu pão com o faminto, recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, cubras, e não te escondas do teu semelhante? Então, se fizeres isso, romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e ele dirás: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de vereda para que o país se torne habitável. Que coisa maravilhosa é lermos esse texto de Isaías 58, mostrando o que Deus deseja de nós e o que Ele deseja fazer através das nossas vidas. Se buscarmos uma vida de santidade, de abandono do pecado, de sermos de fato sal na terra, luz no mundo, Deus promete nos usar e nos guiar, nos fartar, nos abençoar. E essa é a maior bênção que alguém pode ter, ser um instrumento de Deus para agir nesse mundo. Nosso desejo sincero é que a sua vida seja assim, uma vida iluminada, guiada por Deus, conforme Ele nos orienta em sua santa palavra. Nesse momento nós vamos ouvir uma canção, e eu quero dedicar essa canção especialmente a uma de nossas congregações que está nos assistindo, inclusive agora, que estão reunidos lá em Gravataí. Que Deus abençoe a nossa congregação de Gravataí, o nosso presbítero Diego e todos os irmãos que lá se encontram. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Nós vamos ouvir uma canção e logo na sequência teremos outros blocos do nosso programa A Voz Reformada, a mensagem bíblica para os dias atuais.
Deus os abençoe. Só em Cristo posso confiar, é minha força, luz, canção, lugar seguro nele achei, rocha que não se abala, que grande amor em Cristo há, profunda paz posso encontrar, Consolador, meu tudo enfim, nele eu vou permanecer. Só Cristo homem se tornou, frágil bebê, mas pleno Deus, que dom de amor, justiça e paz, a salvação que a todos traz. Na cruz Jesus se padeceu, divino plano obedeceu, por meu pecado a dor sentiu, por sua morte eu ali ficou, luz que ante as trevas se apagou, glorioso dia então surgiu, vivo ele está, ressuscitou.
Você Você acabou de ouvir a canção Castelo Forte, do Projeto Sola, essa canção que foi um grande marco do movimento da Reforma Protestante do século XVI, composta por Martinho Lutero, baseada no Salmo de número 46. Que você possa ter a sua confiança em Deus e que Ele possa ser o teu refúgio verdadeiro, o teu castelo forte. Dando sequência à nossa programação, nós vamos ter agora o nosso bloco Mulheres da Reforma com a nossa irmã Cíntia Costa. Atente para a preciosa instrução sobre mulheres que marcaram sua época e que muitas vezes não são conhecidas. Nós vamos aprender, dar um vislumbre, ainda que pequeno hoje, sobre a vida de Anna Bullinger, esposa de Henry Bullinger. Tanto Anna Bullinger, esposa de Henry Bullinger, como a esposa de Zell, nós já estudamos sobre a esposa dele, né? Você pode observar lá depois e aprender um pouquinho com essa mulher também, que foi o primeiro reformador de Estrasburgo. São duas mulheres praticamente desconhecidas da Igreja Reformada, mas mesmo assim são dignas de nota, pois foram verdadeiras martas nos seus dias e tiveram uma influência gigante naquela época. Por quê? Nós falamos isso, porque os lares dessas mulheres se tornaram verdadeiros abrigos para os refugiados. E os refugiados naquela época, eu diria que talvez fosse uma das maiores necessidades, né? Da atenção, hospitalidade, comida, dormida àqueles que estavam se refugiando por conta da própria fé reformada. Ana, então, nasceu por volta de 1504 e após a morte do seu pai, ela se tornou freira no convento lá em Zurique. Nessa época, a reforma ecoava por toda Zurique e a pregação de Zwinglio estava sendo pregada nas igrejas e em todo o canto daquela região, de modo que apenas no mosteiro onde Ana se encontrava, o evangelho ainda não era ouvido, até o ano de 1522, quando Zwinglio foi incumbido de ir pregar no convento, ganhando ali o coração de Ana para o evangelho através de Cristo Jesus. Henry, ao conhecê-la, se encheu de afeição por ela e algum tempo depois escreveu uma carta de amor pedindo-a em casamento. Era assim que acontecia, gente, antigamente. Não tinha as modernidades dos nossos dias, não. Ainda era através de cartinha. E eu imagino que, olha, não tinha um correio, então demorava bastante para chegar. A sua carta, essa carta que ele escreveu, é a mais antiga carta de amor que nós temos dos reformadores. E ela ainda existe. Recebeu, então, esse querido uma resposta afirmativa para a sua carta 10 dias depois. Até que andou rápido, não foi? Para a época. Casamento, então, deles aconteceu em 1529, após a morte da mãe de Ana. Após alguns sofrimentos, o seu esposo foi escolhido para ser o sucessor de Zwinglio na igreja de Zurique. E a sua família crescia, assim como o prestígio também do seu esposo. Eles tiveram 11 filhos. Alguém dá mais aí? 11 filhos. Além dos pais deles, que moravam com eles, e toda a família Zwinglio, aos quais Henry se dispôs a cuidar. Você também é assim? Vai levando toda a família, agregando a todos numa casa só? Essa foi a necessidade da época ali. E como Ana, então, procedeu após o seu casamento e após ter os seus 11 filhos. Ana recebia e recepcionava em sua casa muitas e muitas visitas. Muitos deles eram jovens que, inclusive, o seu esposo e ela ajudavam a educá-los. Devido a isso, a família de Ana cresceu bastante e as suas responsabilidades também. Portanto, grande sabedoria e, inclusive, economia eram necessárias para poder alimentar e vestir tanto os da família como também aqueles que chegavam.
e o seu salário não era tão grande assim. Com seu pequeno salário, Bullinger não poderia ter sustentado tanta gente se não fosse pela boa administração que Ana fazia com os seus poucos recursos. Olha aqui, era uma mulher diligente. E Ana não podia ter realizado também o que realizou sem o auxílio e assistência da sua sogra e de Brigitte, que havia se tornado muito mais uma companheira da família do que apenas uma serva. Era mais um apoio que ela tinha, né? A querida Brigitte aqui. Brigitte chegou, inclusive, a ser chamada de serva modelo da reforma, do tanto que ela também ajudava e auxiliava Ana. A casa de Ana não era apenas um lar para os desabrigados, mas acabou tornando-se também um tipo de alojamento. Um asilo para os reformados perseguidos, inclusive de outras terras. E isso devido à grande cordialidade de Bullinger para com os refugiados. Ele e a sua esposa serviam de exemplo e demonstraram de forma inequívoca a verdadeira hospitalidade cristã. Olha que coisa mais linda, né? Não é de admirar que Ana fosse conhecida em Zurique pelo nome tão descritivo do seu caráter, mãe. Era assim que ela era conhecida ali naquela região, naquela cidade. Mãe de Zurique. Ela morreu em 1564 após cuidar abnegadamente, com muito carinho, do seu esposo, que se recuperava de uma praga. Veja que maravilha, quantas características, quantos aprendizados nós também já podemos retirar e aplicar para a nossa vida diária através da vida de Ana. Dentre tantas, não é? Uma boa administração financeira e também uma excelente hospitaleira, né? Hospitalidade é algo que todas nós, mulheres cristãs, devemos de fato desenvolver. Obrigado, Cíntia, pela exposição sobre esta mulher que marcou sua época, assim como tantas outras mulheres têm marcado sua época também. Próximo sábado, se Deus quiser, vamos aprender sobre mais uma mulher da reforma. E agora nós queremos ouvir uma canção e mais uma vez eu quero oferecer essa canção com todo amor e carinho a você que é nosso aniversariante do dia, a você que tem acompanhado o nosso programa, que tem sido edificado com as instruções da palavra de Deus. Receba essa canção e louve ao Senhor, dizendo que Ele é o único na nossa vida, que Ele é o único que nós realmente podemos confiar. Por isso a nossa fé precisa estar firmada nele. Deus abençoe, daqui a pouco a gente volta. Só em Cristo posso confiar. É minha força, luz, canção, lugar seguro nele achei, rocha que não se abala. Que grande amor em Cristo há, profunda paz posso encontrar, consolador, meu tudo enfim, nele eu vou permanecer. Só Cristo homem se tornou, frágil bebê, mas pleno Deus, que dom de amor, justiça e paz, a salvação que a todos traz. Na cruz Jesus se padeceu, divino plano obedeceu, por meu pecado a dor sentiu, por sua morte eu
Você está ouvindo o programa Voz Reformada, mensagem bíblica para os dias atuais. Nós vamos para um rápido intervalo e logo na sequência nós vamos estar ouvindo o bloco Devocionais com o Dr. Augustus Nicodemos. E hoje com um assunto muito interessante dentro da série O Triunfo Final de Cristo, ele vai falar sobre a grande tribulação. Se você tem dúvidas sobre esse tema, se você já ouviu muitas pessoas falando sobre isso, vamos ouvir a exposição sobre esse tema baseado no texto de Marcos capítulo 13. Logo após o nosso intervalo, nós vamos ouvir Devocionais com o Dr. Augustus Nicodemos. Fique conosco. Muito bem, irmãos, estamos de volta. Você está ouvindo o programa Voz Reformada, programa da Igreja Presbiteriana do Brasil em Canoas. E nós queremos, nesse momento, dar continuidade à série de exposições do bloco Devocionais com o Dr. Augustus Nicodemos. Nós temos falado sobre escatologia. Inclusive, antes de ouvir a mensagem dele, se você quiser estudar mais sobre esse assunto, todas as quintas-feiras nós temos tido estudos sobre escatologia bíblica da perspectiva reformada. É um curso gratuito e ele é oferecido a todos que desejarem. Você pode acessar no nosso canal do YouTube, IPB Canoas, e ali você vai ter inclusive as últimas mensagens, os últimos estudos que nós já fizemos sobre esse tema e vamos estudá-lo até o final do ano. Se você tem mais dúvidas sobre questões que envolvem as últimas coisas, a segunda vinda de Cristo, o fim do mundo, não deixe de participar conosco, acompanhando nossas transmissões todas as quintas-feiras às 20 horas. Pois bem, atente agora para a exposição da Palavra de Deus, que será feita pelo reverendo Augusto Nicodemos, e hoje ele trazendo uma palavra dentro da série O Triunfo Final de Cristo sobre a grande tribulação. Atente e seja edificado com a ministração da palavra. Olá, nessa devocional eu gostaria de falar sobre a grande tribulação, geralmente entendida como aquele período que antecede a vinda do Senhor Jesus Cristo, onde a sua igreja será intensamente perseguida e passará por sofrimentos tão grandes a ponto de merecer esse nome de a grande tribulação. Essa devocional sobre esse tema faz parte da nossa série de devocionais no sermão profético, o sermão escatológico de Jesus, na versão que encontramos em Marcos 13, paralelos Mateus 24 e Lucas capítulo 21. A nossa expectativa é que essa devocional ajude você a enfrentar esse momento de dificuldade, de crise que o mundo todo passa, que você possa entender o quadro maior e, com a graça de Deus, estar preparado para aquilo que o nosso Deus, porventura, nos enviar. Nós vamos começar então compartilhando aqui a nossa tela e tendo o material que nós vamos seguir. O nome da nossa série de devocionais é O Triunfo Final de Cristo, baseado em Marcos capítulo 13. E hoje nós teremos a grande tribulação. Marcos 13, de 14 a 23. Vamos lembrar o que nós já vimos e em que parte do sermão escatológico de Jesus nós estamos. Jesus profetizou a respeito da destruição do templo em resposta a uma pergunta dos seus discípulos. E em seguida ele alerta os seus seguidores quanto ao surgimento de falsos profetas, guerras, terremotos, fomes e epidemias, além de perseguições e a apostasia da igreja, mesmo assim o evangelho sendo pregado ao mundo todo. Esse período Jesus chama, onde essas coisas iriam acontecer, Jesus chama de princípio das dores, como que dizendo que ainda não chegou a dor principal. Essa é apenas o princípio. A dor principal é a grande tribulação. Jesus depois adverte aos discípulos quanto ao surgimento do anticristo nesse período de grande tribulação. Sofrimento sem igual que haveria de vir sobre o mundo. Depois Jesus anuncia a sua vinda em glória para livrar o seu povo do anticristo e para julgar as nações e estabelecer o seu reino celestial. E ele termina com duas parábolas sobre a necessidade de ficarmos alertas e vigilantes, dada a imprevisibilidade desses eventos. Esse é o esboço do sermão escatológico e a grande tribulação, marcada em vermelho aí,
diz exatamente onde nós estamos na sequência. Conforme nós vimos na devocional anterior, a grande tribulação, que são as dores propriamente dita, a grande tribulação terá início debaixo do reinado mundial do anticristo. Nós vimos na devocional passada quem é essa figura que se levanta e que tem um domínio mundial, político, econômico, religioso, que exerce uma perseguição sem precedentes contra a Igreja de Jesus Cristo. Nós vimos o que é que Daniel falou a respeito dele, o que é que Jesus falou, o que é que Paulo e João falaram no livro do Apocalipse. E agora vamos ver esse período em que ele domina, que é chamado de a Grande Tribulação. Esse período, a Grande Tribulação, ou as dores propriamente ditas, ele ainda é futuro e ele é o cumprimento final das profecias de Jesus quanto à queda de Jerusalém e à destruição do templo. E aqui é importante a gente lembrar um aspecto que nós temos destacado da profecia bíblica, que é o duplo cumprimento. Nós veremos aqui que, ao profetizar que Jerusalém seria cercada de exércitos, que ela seria tomada pelos romanos, que os judeus seriam mortos, que o templo seria destruído, Jesus estava também profetizando a respeito de um outro período de grande sofrimento e tribulação para o seu povo, que é exatamente esse período mais à frente, onde o anticristo estará dominando e infligindo grande dor e sofrimento ao seu povo. Ou seja, nós estamos tratando aqui com mais uma profecia de duplo cumprimento. Vamos ler o texto? Marcos 13, 14 a 19, e eu incluí também de 24 a 26. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver em cima no eirado, não desça, nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. E o que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora e nunca jamais haverá. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Eu destaquei aqui no sermão profético as referências sobre a grande tribulação, iniciando com o surgimento do anticristo, logo aí no início, o abominável da desolação, depois a advertência de Jesus aos seus discípulos, que aqueles dias seriam de uma tribulação tamanha como nunca houve desde o princípio do mundo, e depois falando sobre a tribulação, terminando com a vinda do Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. O primeiro cumprimento dessa profecia de Jesus, da grande tribulação, foi sobre o cerco, queda e destruição de Jerusalém, quando milhares de judeus perderam a vida diante da invasão liderada pelo general Tito, no ano 70, por ordens do imperador Vespasiano, para sufocar mais uma rebelião dos judeus. Lucas interpreta essa profecia sobre a grande tribulação, dizendo da seguinte maneira: haverá grande aflição na terra e ira contra esse povo. Cairão ao fio da espada, serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Ou seja, claramente, Lucas, interpretando as palavras de Jesus, nos dá a entender que a grande tribulação, primeiro, se refere à queda de Jerusalém, à aflição sobre os judeus que cairiam ao fio da espada dos romanos, seriam deportados, como de fato foram, levados cativos para todas as nações, e sofrimento sem medida, como nunca tinha acontecido antes. Nós devemos nos lembrar que isso que Jesus ensinou, o termo que ele usou, de que haveria uma grande tribulação, primeiro para os judeus, ali no ano 70, e ainda uma tribulação enorme, futura ainda, esses termos que Jesus usa estão baseados na profecia de Daniel. Nós já vimos, inclusive, que as palavras que Jesus usa para se referir ao anticristo, como abominável da desolação, também estão baseadas no livro do profeta Daniel. Igualmente, Jesus
se utiliza das palavras do profeta para descrever aquilo que ainda aguardava esse mundo, ainda aguardava a igreja. Aqui eu vou ler Daniel 12, de 1 a 3, onde nós temos a referência sobre a grande tribulação. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Aqui é o anjo falando a Daniel. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro da vida. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça como as estrelas, sempre e eternamente. Você consegue ver aqui a similaridade das palavras de Jesus com as de Daniel, o que mostra que Jesus estava de fato citando o profeta Daniel? Veja só, aqui no verso 1, o anjo disse a Daniel que haveria um tempo de angústia a qual nunca houve. Jesus falou da grande tribulação, dizendo que não haveria igual na história da humanidade esse período de sofrimento. Aqui o anjo disse a Daniel: será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Jesus disse que Deus abreviaria o tempo da tribulação para que os eleitos pudessem ser salvos, senão ninguém se salvaria. Daniel diz que depois desse período de angústia haverá ressurreição dos mortos, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Jesus disse que depois daquela tribulação ele viria em glória para reunir o seu povo, o que implica na ressurreição. Então é evidente que o Senhor Jesus Cristo estava se valendo das profecias de Daniel a respeito da grande tribulação. Mais adiante, o apóstolo João, discípulo de Cristo, ele volta a falar da grande tribulação quando escreve o livro de Apocalipse. Então você percebe, são 3 blocos principais na Bíblia que falam da grande tribulação. Daniel, capítulo 12, depois o Senhor Jesus, no seu sermão profético, e o livro de Apocalipse. Eu separei aqui algumas passagens do livro de Apocalipse que falam a respeito desse período. Aqui no capítulo 7, João diz: depois destas coisas, vi, e eis grande multidão, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos. São estes os que vêm da grande tribulação e lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. João aqui vê a igreja que veio da grande tribulação, já glorificada, vestida de branco, lavada no sangue de Cristo Jesus. Depois, no capítulo 13, ele tem uma outra visão. Vi emergir do mar uma besta, e foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. A besta aqui é o anticristo, os santos aqui é a igreja. A besta pelejando contra a igreja e vencendo se refere àquele período de grande sofrimento e tribulação ainda futuro. A outra visão, no capítulo 11, darei as minhas 2 testemunhas, as 2 testemunhas aqui se referem à igreja, que profetizem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta, o anticristo, que surgirá do abismo, pelejará contra elas e as vencerá e matará. Referência à grande tribulação. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou e subiram ao céu numa nuvem. Uma referência à vinda do Senhor Jesus, a ressurreição dos mortos e a igreja com Cristo Jesus para o encontro nos ares. Vamos tentar resumir o que nós aprendemos aqui sobre esse período, ou sobre o ensinamento quanto à grande tribulação. Em resumo, as palavras de Jesus, as palavras de Daniel e as palavras de João no Apocalipse se cumpriram primeiramente na destruição de Jerusalém no ano 70, com a morte de milhões de judeus, destruição do templo também. Há inclusive uma lenda, que a gente não sabe se ela retrata a verdade ou não, mas ela foi contada pelo historiador Eusébio, no século IV, foi o primeiro historiador cristão. Eusébio diz que quando Jerusalém foi cercada pelo general Tito no ano 70, muitos cristãos que haviam na cidade escaparam para os montes, e aqui eu vou citar Eusébio, por causa da profecia. Então, que profecia foi essa que os cristãos se lembraram e fugiram para os montes? Foi exatamente o que Jesus tinha dito. Vocês verão Jerusalém cercada de exércitos, e quando isso acontecer,
fujam, saiam da cidade, escapem para os montes. Ao contrário de muitos judeus que, em vez de sair de Jerusalém, entraram em Jerusalém para defender e morreram, os cristãos creram na profecia de Jesus e fugiram para os montes, e ali fundaram uma igreja na cidade de Pela, onde ainda durante muitos anos o judaísmo cristão prevaleceu ou sobreviveu no meio desses que escaparam da destruição de Jerusalém. Continuando então, tentando resumir. A segunda aplicação das palavras de Jesus quanto à grande tribulação se refere mais adiante ao domínio do anticristo. O anticristo surgirá e ele terá domínio mundial, político, militar, econômico e religioso. Ele, conforme vimos na devocional anterior, é um instrumento de Satanás. Ele vai infligir um período de intenso sofrimento sobre a igreja, que será perseguida cruelmente e chegará à beira da extinção. Contudo, por causa dos eleitos, Deus abreviará aqueles dias de sofrimento e de perseguição. A grande tribulação terminará com a vinda gloriosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, em poder e grande glória. Ele vai destruir o anticristo com o sopro da sua boca, vai resgatar o seu povo, ressuscitará os que são seus e com eles reinará para todo o sempre. Mais detalhes sobre isso na próxima devocional, que será sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. Jesus deu uma série de orientações aos seus discípulos com relação à grande tribulação, se referindo primeiramente à chegada dos exércitos romanos em Jerusalém. O que eles deveriam fazer quando vissem Jerusalém cercada de exércitos? Eles deveriam entender o que Jesus queria dizer, capítulo 13, verso 14, quem lê entenda. Eles deveriam fugir com urgência de Jerusalém para os montes, capítulo 13, verso 14 até 16. Jesus advertiu que a fuga seria difícil, especialmente para as grávidas e as mamães que teriam criancinhas de peito. Verso 17, claro, se referindo à dificuldade para fugir nessa situação. E diz que eles deveriam orar para que isso não ocorresse no inverno, quando então as condições das estradas, as condições climáticas impediriam uma fuga mais eficaz. E por que eles deveriam fugir? Por causa da natureza da tribulação que sobreviria a Jerusalém, e porque eles não deveriam ter qualquer esperança de que os judeus haveriam de resistir ou vencer aquela guerra. Lucas, inclusive, interpreta como sendo o tempo de vingança contra os judeus. Seria um período de sofrimento sem precedentes, tempo de angústia a qual nunca houve. O sofrimento seria tão grande que Deus haveria de encurtar aqueles dias por causa dos eleitos que ali houvesse. Que advertências solenes e sérias. E agora vem uma pergunta que acredito muita gente está fazendo. Ué, pastor, e não vai ter arrebatamento? Essa ideia de que a igreja será arrebatada da terra antes da grande tribulação para um encontro secreto com Jesus nas nuvens é muito difundida no meio evangélico, especialmente nos últimos 200 anos. Contudo, eu quero fazer aqui algumas observações que nos levam a questionar se esse ensino, de fato, é aquilo que a Bíblia nos diz. Vamos pensar aqui nesse sermão profético de Jesus. Primeiro, Jesus não cita esse evento. Se vai ter um arrebatamento, Jesus não menciona esse arrebatamento antes da grande tribulação aqui nesse sermão. E ele tinha garantido aos seus discípulos, veja só, no capítulo 13, verso 23, estais vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Jesus disse que tinha predito tudo. E ele não haveria eleitos no meio da grande tribulação. Vou ler aqui, Marcos 13, 20. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria. Mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Ou seja, haverá, durante a grande tribulação, eleitos aqui nesse mundo. Pessoas, a igreja, passando pelo sofrimento que essa tribulação acarretará. Também lá naqueles textos de Daniel e de Apocalipse sobre a grande tribulação, nós lemos a menção muito clara do sofrimento do povo de Deus debaixo do poder do anticristo. Ou seja, que a besta vai lutar contra eles, contra as duas testemunhas, que vai afligi-los. Então, tudo isso nos leva a crer que o arrebatamento ele se dá depois da grande tribulação,
quando Cristo vier em glória nas nuvens. E não será um encontro secreto, mas um encontro público, como Jesus disse em Marcos 13, verão o Filho do Homem, todo olho verá, verão o Filho do Homem vir nas nuvens, e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos. Esse é o arrebatamento, depois da grande tribulação, quando Cristo vier em glória e ele nos arrebata para o encontro com ele nos ares. Que promessa maravilhosa. O que nós podemos aprender, encerrando então a nossa devocional? Nós vemos aqui a exatidão da profecia bíblica, a veracidade das palavras de Jesus. Isso deve então nos encher de confiança no meio das dificuldades que nós estamos enfrentando. Também nós devemos nos encher de profunda compaixão pelo castigo que sobreveio aos judeus. Que sofrimento veio aos judeus no ano 70 e também durante o Holocausto. Nós devemos orar por esse povo, orar pela conversão deles, orar para que Deus traga ao Evangelho de Cristo a maior parte ou uma grande quantidade de judeus antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. E fiquemos de sobreaviso. Conforme vimos, não há qualquer esperança no texto de que nós seremos arrebatados antes da grande tribulação para o encontro secreto com Jesus nos ares. Devemos estar preparados porque o anticristo pode surgir a qualquer momento com seu domínio mundial, impondo um grande sofrimento ao povo de Deus. E nós devemos estar perseverantes e preparados para essa grande dor que haverá de vir. Fiquemos alerta contra aqueles que tentam nos enganar quanto à chegada do Messias, e não nos enganemos, o mundo não vai melhorar pelos esforços humanos. Nós percebemos aqui essa escalada no sermão profético de Jesus, começa com o princípio das dores e agora as dores propriamente ditas, que são a grande tribulação, a grande tribulação. Muito bem, queridos, é por aqui que nós vamos ficar, na expectativa de que Deus use essa reflexão para preparar o seu coração. Eu não quero assustar você, eu não quero alarmar você, mas é o que Jesus ensinou, e nós não temos como ficar falando somente de libertação, de vitória. Sim, eu creio que Deus pode nos tirar dessa dificuldade que nós estamos passando. Eu creio num Deus que responde orações, creio num Deus que na história efetuou grandes livramentos. Eu espero que Deus nos livre dessa pandemia, mas estejamos preparados, porque mesmo que Deus nos livre dessa pandemia, coisas piores ainda estão para vir, especialmente para a igreja, como, por exemplo, perseguição violenta, perseguição até a morte, como aconteceu no século I, até o século IV, como tem acontecido em países islâmicos e como tem acontecido na Coreia do Norte e em outros lugares, China, onde os cristãos são perseguidos até a morte. Isso pode vir a escalar e se transformar num movimento mundial contra a igreja debaixo da liderança do anticristo. Estejamos, portanto, preparados, orando para que Deus nos livre e ansiando pela vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele, somente Ele, tem o poder para nos livrar e implantar nesse mundo o reinado de paz e de justiça que todos nós queremos. Até a próxima pregação. Deus o abençoe. Sobre ti levanta.
Deus seja louvado pela palavra de Deus ministrada aos nossos corações. Nós estamos chegando ao final do programa A Voz Reformada. Queremos desejar a todos um bom final de semana. Que Deus abençoe muito a sua vida e não deixe de nos acompanhar através das redes sociais. Esperamos que em breve esse período de isolamento social passe e a gente possa de novo reunir-se como povo de Deus em nossas igrejas, e vai ser uma grande alegria poder contar com a sua visita, com a sua presença entre nós. Enquanto esse dia não chega, nos acompanhe através da internet. Acompanhe os nossos cultos com transmissão ao vivo todos os domingos às 9 da manhã e às 18 horas. Será um prazer conhecer você, ainda que nesse período à distância, mas podendo ter um tempo de reflexão na palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Vocês ouviram o programa Voz Reformada, mensagem bíblica para os dias atuais. Nosso compromisso é de fato com as Escrituras. Que Deus os abençoe, agradecemos sua audiência e esperamos em Deus que no próximo sábado estejamos juntos mais uma vez para ouvir a Voz Reformada. Um bom final de semana a todos e que Deus os abençoe. Você ouviu o programa Voz Reformada com o reverendo Daniel Alves.